você trabalha com construção civil, seja na área de projetos ou na área de execução, e nunca se viu fazendo uma outra coisa, mas também já está cansadérrimo de estar nessa situação, onde se sente super amarrado ao cliente, no final das contas, o dinheiro não dá o retorno necessário para você realizar os seus sonhos, e ao mesmo tempo o cliente te liga fora de hora, pede alterações, nunca nada tá bom, e você acha que não tem uma outra saída, porque todo mundo fala disso, só de projeto de execução na área de arquitetura e engenharia. Então eu te convido a pensar um pouco fora da caixa. Para isso eu venho te explicar sobre uma outra área que você aí mesmo pode atuar e começar agora mesmo com as oportunidades que o mercado já tem. Vamos lá! Vistoria e laudos, e são atividades que estão extremamente correlacionadas. A parte de vistorias, talvez você já tenha maior proximidade, principalmente se já fez algum acompanhamento de execução, enfim, porque já é mais nato nosso de arquitetos e engenheiros, porque desde a faculdade a gente já escuta mais falar. Então, vistoria realmente é você ir até o local para vistoriar. Ver é aquilo que você verifica lá no ato, in loco, no local, e traz de informações para o seu escritório, para sua casa, enfim, para o seu computador, para dar andamento em um trabalho ou para registrar alguma informação. Nesse sentido, a vistoria, a gente pode pensar nela, a vistoria que você faz no seu acompanhamento de obras, mas a vistoria que eu venho trazer hoje é um pouco diferente. É a vistoria que é realizada quando você presta serviços para um banco, para uma instituição bancária. Porque sim, se você não sabe, você pode realizar vistorias para instituições bancárias. Que tipo de vistorias, Viviane? 2 tipos de vistorias. Primeiro, tem uma vistoria que é de acompanhamento realmente de execução. Que execução, Viviane, para o banco? O banco financia imóveis, não financia? Para isso, é necessário que haja os credenciados, engenheiros e arquitetos que realizam as vistorias e dão andamentos nos trabalhos, que são os laudos de avaliação ou os relatórios de acompanhamento de obras. Porque você acha que o banco vai sair liberando dinheiro assim, sem saber qual é que está sendo a garantia dele? E para o banco, a garantia dele é o imóvel. Seja o imóvel que vai ser construído, seja o imóvel que está pronto para ser transacionado, seja aquele imóvel que a pessoa chega e fala, olha, eu vou dar esse imóvel aqui, o hipotecário, vou deixar esse imóvel porque eu preciso de um dinheiro, seja para salvar uma empresa, seja para a própria família, enfim. E tudo isso, todos esses trâmites de banco, de crédito imobiliário que envolvem um imóvel, precisa, através de edital, de engenheiros e arquitetos que se credenciem para realizar esses trabalhos. Então, o que acontece? Essa vistoria é uma parte do processo. Essa vistoria, assim como quando você vai no local para reverificar se o andamento do seu projeto, da sua obra está atendendo os requisitos que você estabeleceu, para o banco também é necessário quem é o profissional habilitado para realizar isso. É o engenheiro ou arquiteto que se credencia, que atende os requisitos do edital do banco. E ele sinaliza quais são, escolhe as atividades que ele vai atuar, se ele vai atuar em atividade de vistoria, de acompanhamento de obras, se vai atuar para avaliar imóveis e, através disso, ele está habilitado pelo banco. Quando chega um serviço para esse profissional, no meu caso, por exemplo, chega esse serviço, eu faço a vistoria e depois que eu realizo essa vistoria, eu volto e faço o preenchimento do relatório de acompanhamento, no caso de vistoria de acompanhamento de obras, ou de laudo de avaliação para o caso de um imóvel que está sendo transacionado, sendo retomado porque o cliente não pagou, infelizmente, ou que está sendo ofertado como garantia para o banco. Então, são 2 áreas, veja só, são 2 áreas que estão correlacionadas. Por quê? Nessa atividade de fazer o laudo de avaliação, também tem uma vistoria dentro,
que é, você não pode fazer o credenciado, que pode ser você, não pode fazer um laudo de avaliação sem ver o imóvel, sem ir realmente no imóvel como profissional técnico habilitado, registrar ali as condições do imóvel para avaliar. Por quê? Porque a avaliação envolve critérios técnicos como conservação, padrão do imóvel, se tem trinca, se tem mancha, se tem isso, para que isso esteja explícito e depreciado no valor desse imóvel. Agora, se você me perguntar, ai, Viviane, mas eu preciso então saber, entender a fundo de patologia, de manifestações patológicas para fazer um laudo de avaliação? A resposta é não. Na verdade, para você fazer um laudo de avaliação, você nem precisa de experiência com laudo de avaliação. Essa é a chave. O que você precisa é se apresentar através dos editais no período de abertura para ser habilitado e começar a receber trabalho dos bancos através do seu e-mail, seja de acompanhamento, seja de laudo de avaliação. E aqui eu já te dou um super spoiler. Para Caixa Econômica, quando abre edital, você já precisa estar preparado e é importante você se cadastrar já no acompanhamento de execução e já se cadastrar em atividades de laudos de avaliação de imóveis a serem construídos e de imóveis prontos. Por quê? Porque é nessa soma de atividades que você aumenta muito o seu faturamento, te levando a R$10.000 ou mais. Então, para você ter uma ideia, meu faturamento, eu já tive faturamentos de R$6.000 e de R$26.000 mensal. Então, quando eu te falo sobre um faturamento de R$10.000 através de vistorias, laudos de avaliação como atividades correlacionadas, primeiramente que nós temos vários setores para você alcançar esse faturamento, que são os bancos, é o setor judicial, é o setor particular, além de depois você ter oportunidade de crescer em licitações. E segundo, que é algo que chega para você, que você consegue ter maior previsibilidade. Por exemplo, amanhã fecha o mês que estamos vivendo agora. No decorrer desse mês foram realizados vários serviços para bancos, para instituições bancárias e no final do mês chegam extratos, né? Chegam esses extratos da empresa e você realiza uma prestação de contas. E através dessa prestação, desse extrato que chegou com os serviços acumulados realizados durante todo esse mês, é feito o pagamento já no final do próximo mês. De todo esse trabalho de uma vez só. Ou seja, você tem previsibilidade, mesmo você sendo seu próprio chefe, do dia que você vai receber. Isso é excelente, porque para quem trabalha com projeto, com execução, com trabalhos mais autônomos, não consegue ter essa previsibilidade. Eu sempre enrosco nessa palavra. Previsibilidade. Não consegue. Por quê? Porque você tem um cliente aqui, tem um cliente ali, esse aqui fez à vista, esse aqui parcelou em 500.000 vezes, esse aqui cada um fez de um jeito, e aí no fim das contas, se você vai comprar alguma coisa, se você vai sair de férias, se você vai tomar qualquer decisão que envolva a parte financeira na sua vida, pessoal, profissional, familiar, você não consegue, porque você não sabe nem quanto você vai receber mês que vem, você não sabe nem se vai ter trabalho daqui 3 meses, 6 meses, quem dirá um ano. E eu sei disso porque eu já vivi isso. Eu trabalhava com projetos assim que eu me formei e era realmente um correr atrás de clientes, porque dava medo de chegar mês que vem, no outro mês, e os projetos começarem a acabar e estar aqui no gargalo com medo de não conseguir pagar as contas básicas de casa. Então, justamente por isso que eu me encontrei na área de laudos de avaliação. É uma área mais técnica, porém é uma área que você consegue aprender com o método correto, obviamente, com mais agilidade que muitas outras áreas da construção civil, mais rentável que muitas outras áreas da construção civil e mais estável do que muitas outras áreas.
Então, é uma forma de você aliar o que você deseja realizar na sua vida com uma atividade que você adquire mais autoridade também no mercado. Porque quando você trabalha com laudos, seja o laudo de acompanhamento, seja o laudo de avaliação, você acaba se destacando no mercado. Por quê? Por que se destacando? Porque quando você está nesse lugar, você é um profissional, você é o engenheiro do banco, o arquiteto do banco. Você está numa posição de autoridade, onde você nega ou aprova os imóveis para os bancos. E essa é uma posição que, inclusive, quem está lá na obra trabalhando ou futuros parceiros seus, vem como alguém que pode negar ou aceitar o imóvel deles, né? E isso faz com que eles queiram estar sendo seus aliados. Você se torna um imã para outros serviços, inclusive. Um imã para projetos, um imã para execução, um imã para parcerias com escritórios de outros tipos. Que tipos? Como serviços de inspeção predial, que são especialistas numa parte de inspeção, mas que estão justamente num lugar que pode te trazer serviços de laudos de avaliação também no âmbito judicial, que nós falamos em outro momento. Tem vários outros vídeos no canal falando sobre isso também. Então, o que você precisa estar atento? Estar atento em como está a sua vida agora. Você está numa situação onde você consegue tirar férias, você consegue pausar tudo se você precisar, seja mentalmente, seja por questões familiares, para cuidar dos filhos, para estar com a família, para conseguir viver um pouco, o mínimo pelo menos. Você consegue fazer isso? Se você consegue e está com um faturamento legal que você já atingiu, nossa, não, aqui tá ótimo, eu vou ficar aqui, tudo bem. Agora, se você está numa situação aí ganhando R$3.000 por mês, você está numa situação que você tem que ficar ligando para o cliente de projeto para cobrar porque não transferiu a parcela, ou se os seus clientes de projeto desapareceram, fugiram, faz o primeiro contato, não dá tempo nem de apresentar o contrato e já foge, tem alguma coisa errada. Ou é porque você pode estar fazendo o que todo mundo está fazendo, que é o mais óbvio, né? A lei da procura e demanda. Ou você também não está percebendo essas outras oportunidades que está passando aqui, ó, na sua frente. Como, por exemplo, fazer parte de um grupo de profissionais muito mais escasso do que das outras áreas, que trabalham que se destacam por automaticamente passarem a ter mais autoridade no mercado e que também tem um custo-benefício muito melhor, que é a parte de poder ganhar R$10.000 por mês. Para quem está ganhando R$3.000, ganhar R$10.000, ter a possibilidade de ganhar até mais, é muita coisa. Isso é a possibilidade de duplicar ou triplicar o seu salário. E eu também posso dizer isso com propriedade, porque eu já fui a que ganhava R$3.000. E já ganhei até menos. E já o máximo, assim, trabalhando fim de semana, à noite, o tempo inteiro, não conseguindo fazer outras atividades que eu gostava, eu chegava a ganhar no máximo R$4.000 quando eu estava achando que eu estava rica. Então, assim, isso para a vida que eu desejava construir não era suficiente. Porque eu, com esse valor, para mim era impossível realizar coisas, por exemplo, como a minha mãe poder parar de trabalhar, como, por exemplo, poder estar mais presente, como, por exemplo, ter outras questões menos tangíveis financeiras também, como ter mais liberdade de escolha, ter mais flexibilidade para me envolver em outros projetos, para outras coisas. Enfim, tudo isso, seja a parte mais tangível financeiramente ou a parte mais tangível que menos tangível, que é em relação ao seu estilo de vida, ao que você quer realmente daqui em diante,
Isso eu te garanto que conhecer uma nova área, trazer uma nova expertise, potencializa absurdamente a sua atuação. Você deve estar se perguntando, tá, mas então como é que eu entro para os bancos para eu começar a trabalhar com isso? Como é que funciona? E como é que, se eu entro para o banco, você está falando de ter mais flexibilidade, de poder tirar férias, como é que isso acontece? Porque você é funcionária do banco, como é que é? É contrato? Não é? São muitas perguntas. Vamos começar pela seguinte pergunta. Como é que você entra? Para você entrar para os credenciamentos, para você participar dos credenciamentos, você precisa apresentar um material, uma pasta técnica que eu chamo, de acordo com o edital. A sacada dos bancos é que os editais eles são extremamente parecidos, eles são muito parecidos. A grande maioria, 90% dos editais de instituições bancárias solicitam os mesmos requisitos. Requisitos na parte jurídica, parte técnica, parte... todos tem todo um passo a passo, que inclusive eu tenho um programa de mentoria que eu falo de forma aprofundada, assim, detalhadamente, sobre todo esse processo. Mas o importante que você precisa saber agora, já para começar a se movimentar, você precisa estar formado em engenharia ou arquitetura e apresentar o seu certificado de graduação. E você precisa de um certificado de inferência estatística, de avaliação com aplicação de inferência estatística, que é justamente o que a gente forma dentro do programa, o que a gente oferece dentro do programa de mentoria avaliadores de impacto. E também você precisa fazer 1 ou 2 laudos de avaliação, dependendo da instituição bancária. Que laudo de avaliação? Esse laudo de avaliação que você faz para entrar precisam ser laudos completos. E aí, já te dou mais um spoiler técnico aqui super importante, que laudos completos, eles são laudos que atendem a norma de avaliação para os requisitos de laudo completo, como grau de fundamentação, grau de precisão, também uma parte técnica maior. E ele é o seu laudo, assim, seu filho, ele é seu laudo, assim, mais importante para você começar a atuar. Porque ele é o laudo que é o seu cartão de visitas, ele é o laudo que precisa atender os requisitos do edital e da norma. Então ele precisa estar muito, muito claro, muito correto. Se um parágrafo do seu laudo completo estiver incorreto, você fica fora do edital. E o que significa ficar fora de um edital? Significa você poder deixar na mesa 80 mil reais, por exemplo, entre uma oportunidade e outra. Um edital que abriu esse ano e que talvez feche e depois abra um ano depois, por exemplo, e menos de um ano depois que seja, você já perde aí 80 mil reais. Se dependendo do edital, você perde mais em 1 ano, em 2 anos. Então, é sobre isso que eu estou falando. É sobre você estar atento ao seu momento profissional e pessoal e a essas oportunidades para não deixar passar de forma consciente. E a outra questão como é que você passa a ter mais flexibilidade mesmo trabalhando para o banco? Quem é seu chefe? Primeiramente, você é o seu chefe, porque não é concurso, é credenciamento. E a diferença entre um concurso e um credenciamento é que no concurso, para os bancos, primeiro que tem pouquíssimas vagas, e as vagas que tem você está disputando com um mundo de pessoas. Já em credenciamentos, você está disputando com você mesmo, você só precisa fazer tudo certo, atender os editais e entrar, como eu disse, apresentando esses documentos para conseguir acessar essa área. Além de documentos, além de outros documentos, RT do laudo, enfim, tem vários documentos para serem apresentados, mas que você começando a se preparar agora, você já consegue acessar os editais que estão abertos e os que estão por vir. Então, esse feeling que eu quero te trazer hoje. Além disso, se você é o seu chefe,
Como é que o banco que te paga? Como você é uma empresa terceirizada, você assina um contrato com o banco. Na grande maioria dos bancos, assim, grande maioria mesmo, mas eu diria que mais de 95% dos bancos, você assina um contrato de 5 anos. O que é para um engenheiro e arquiteto que está acostumado a sofrer na vida autônoma, porque não sabe se vai ter serviço 6 meses depois, a assinar um contrato de 5 anos. Isso significa muito, isso significa você poder se organizar para você ter mais tranquilidade, isso significa você realmente poder comprar alguma coisa, significa você ter mais tranquilidade, significa você poder dormir à noite mais tranquilo para poder pagar as contas no final do mês. Então, esse é um grande diferencial de trabalhar para os bancos, porque por mais que possa oscilar a demanda, porque o mercado da construção civil oscila mesmo, é assim mesmo, tem mais, tem menos, tem mais, tem menos, mas por mais que isso aconteça, você sempre tem serviço. E você não corre atrás do serviço, o serviço chega para você no seu e-mail. E aí você vai, faz a vistoria, volta, faz o laudo, entrega no sistema e no final do mês você vai receber o extrato com todos os serviços que fez para receber no outro mês. E isso durante 5 anos. Isso é assim, excelente. Para nós, por mais que não seja concurso, é uma segurança muito maior. E outra coisa que é sobre a flexibilidade. Como é que tem essa flexibilidade? Por quê? Num edital de credenciamento, você pode pedir afastamento, por exemplo, para descansar. Eu não quero receber serviço do dia 1 ao dia 10 do próximo mês. Seja porque eu quero viajar, consegui guardar um dinheirinho e quero viajar, seja porque vai acontecer alguma coisa especial na minha família, alguém vai nascer, não sei. Vai acontecer algo e eu quero estar presente. Ou pode ser que o seu filho, sua filha esteja passando por alguma situação e você queira estar realmente presente. Ou você vai passar por uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Aí você solicita que nesse período você não vai querer receber serviços. Então você pede um afastamento temporário ou afastamento de férias. Ou eu já vi situação de um amigo meu que solicitou afastamento para poder organizar as coisas no escritório, organizar as pastas, as coisas para aumentar a produtividade, por N situações. E nesse tempo, obviamente, você não recebe serviço e acaba diminuindo a sua demanda, mas é uma escolha que você pode fazer. Isso é ter liberdade de escolha. Isso é você poder falar, olha, eu trabalho para o banco, beleza, ele paga meu salário, mas eu sou meu chefe, eu sou minha chefe, para eu poder ter essa vida mais maleável nesse sentido e ao mesmo tempo com mais estabilidade. Isso é o que o laudo de avaliação me proporcionou para muitas outras pessoas que eu assessorei do zero até o mercado de laudos, pessoas que trabalhavam com projetos, pessoas que trabalhavam com construção, tinha construtora, pessoas que trabalhavam em escritórios de projetos que não sabia nem que a área existia. É muito comum não saber que a área de avaliação existe. E é muito comum porque não se fala isso na faculdade. Quando se forma, tem muita sorte quem escuta falar. Se você está escutando agora falar sobre laudo de avaliação, saiba que você é um privilegiado, saiba que você tem muita sorte em estar podendo conhecer essa área mais a fundo. Porque é uma área que não se fala, o elo é muito fechado. Mas também tem a questão de, mais antigamente, do pessoal ter muito medo de entrar mais pessoas. Mas pensa comigo, financiamento, quantas pessoas você conhece na sua vida ou do seu círculo familiar mesmo que já financiou um imóvel ou pensa em financiar? Você talvez já tenha financiado um imóvel. Então é uma demanda que existe, é uma demanda que não nasceu agora. Obviamente, houve o tempo, há 10 anos atrás, quando tinha começado a expandir essa parte de financiamento habitacional. É claro que era maior a demanda. Por quê?
tinha acabado de surgir o Minha Casa Minha Vida na época, que hoje é Casa Verde e Amarela, enfim. Então, foi um boom, né? Naquele boom, raras as pessoas sabiam sobre laudos de avaliação. Se hoje são poucas, na época era raro saber sobre laudos de avaliação. E os escritórios que tinham, por exemplo, trabalhavam com isso, se credenciavam, o faturamento deles não era 10, 15, 20 mil reais. O faturamento deles era coisa de 50, 60 mil reais. E hoje, o que eu estou te dizendo é o que está compatível com a realidade de hoje, que realmente tem mais profissionais, que, como eu disse, o mercado oscila, mas que você, mesmo assim, como eu disse, para quem ganha 3, 4 mil reais, isso significa dobrar o salário, triplicar o salário e conseguir ter mais flexibilidade, como eu disse. Agora, além disso, você trabalhando com as vistorias e os laudos, você tem a possibilidade de continuar trabalhando com o que você está trabalhando hoje. E aí é a chave, porque se você tem medo, se você se sente inseguro, mas como eu vou largar meu trabalho e tal, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando para você poder colocar o pezinho na água, experimentar, sentir se é para você, se você se identifica, aprender, se sentir seguro, para daí sim você começar a ter retorno financeiro e aí você faz o que você quiser. Se você quiser continuar trabalhando com o que você está trabalhando e trabalhar com laudos também, ótimo. Se você perceber, como foi o que aconteceu comigo, percebi que para mim o custo-benefício era muito melhor trabalhar só com laudos. Eu parei de trabalhar com as outras coisas e me dediquei exclusivamente com laudos. Isso não aconteceu ontem, isso aconteceu há 7 anos atrás. Então já faz quase 7 anos que eu trabalho exclusivamente com laudos. Porque era mais rentável eu fazer isso e me dava mais tranquilidade também. Porque a partir do momento que tem uma mesma linha de raciocínio, você produz um mesmo tipo de material e você tem controle dos prazos, você consegue fazer 1, consegue fazer 5, consegue fazer 10. E aí isso é multiplicar faturamento. E aí vai aumentando, é aí que você vai aumentando a sua renda mensal. E quando eu percebi que o custo-benefício disso era melhor, o que eu fiz? Então se eu fiz uma vez, eu vou aumentar. Vou fazer mais 2 empresas, mais 3 empresas. E você pode fazer isso também. Começa com uma, experimenta, estuda o mercado. Porque não é você entrando hoje que amanhã você já vai ter os 10 mil reais na sua conta. Não é assim, é estratégico. É aprendendo que tipo de serviço você escolhe. Como aprendendo o beabá, assim, o A, E, I, O, U da avaliação básico. É realmente aprendendo como é que você concilia a demanda, que região que você vai incluir em grandes editais, como é que você sabe que você vai incluir uma região X em um grande edital se você não experimentou um primeiro edital antes, um edital menor antes, para você estudar a demanda num edital menor. E quando você experimenta, você já tem essa expertise para já ir direto nas cidades que tem maior demanda para grandes editais, como o edital da Caixa, por exemplo, quando abrir, né? O edital da Caixa, se você é alguém que já ouviu falar sobre credenciamento, enfim, muita gente pergunta quando vai abrir. Não dá para saber quando vai abrir. O que a gente sabe é que quando abre rápido, fecha rápido, e rápido que eu digo é coisa de 1 mês. Tá? Um mês e meio foi assim que eu vi que mais ficou tempo aberto. Então, não dá tempo de se preparar, e se prepara correndo, corre o risco de errar um detalhe ou erros muito grosseiros também, que ambas as situações eliminam nos credenciamentos. Então, não é algo para deixar para depois. É um investimento na sua carreira de tempo, dedicação, enfim, de conhecimento, para você já saber que daqui a pouco sua carreira já vai estar em ascensão. É assim que a gente planta e é assim que a gente vai regando essa área para conseguir ir colhendo.
e crescendo, expandindo, descobrindo esse mercado, que você abre uma porta e você vê que tem outra, e tem outra, e tem outra, e assim você vai se tornando um profissional que trabalha de forma mais específica, que subnicha a área de atuação dentro da construção civil.